Eu vou começar com essas duas perguntas aqui englobando, que é o mesmo tema. Isso aqui deve ter sido algum jovem. Deve ter sido algum jovem que fez. Vamos lá. Tem chance de que quando os novos rolos se abrirem, Deus libere o casamento? Vamos lá. Aleluia. E aí essa daqui já é uma pergunta / indignação. Por que não iremos casar na eternidade? Amém. Para o ímpar. Pode falar, Aninha. Primeiramente, boa noite, graça e paz a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui. É um privilégio, uma honra, um prazer para mim estar aqui compartilhando esse assunto que eu amo, na forma de simpósio, tirando dúvida. Antes de começar, completando um pouco do que o diretor estava falando, uma coisa que a gente precisa entender. Eu sei que existem muitas curiosidades, mas a gente não vai além do que está escrito, né? O nosso parâmetro é a palavra, como o Bruno disse muito bem aqui, nesse tempo de aula. A gente não pode inventar, a gente não pode tirar da nossa cabeça, não. Tudo a gente tem como base a palavra. Muita coisa já foi revelada, eu creio que conforme a gente vai estudando, a igreja tem amadurecido nesse assunto, mais revelação vai chegando, mas a gente sempre fica com o conhecimento que já foi revelado pra gente. Então a gente não tem como inventar. Podem ter perguntas assim, meio que como essas aqui, que caíram pra mim. Brincando. Sobre essa questão do casamento, né? A Bíblia é clara, né? Quando os saduceus foram abordar Jesus sobre, não sei se você vai lembrar da passagem, eu não sou muito boa de lembrar de referências, mas eu vou citar para você. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. E eles quiseram meio que fazer uma pegadinha com Jesus. Inventando um caso de uma mulher, coitada dela, que casou 7 vezes, estou resumindo a história, e falando, ela casou, o marido morreu. Aí ela casou com o irmão do marido, que era a tradição, quando não tinha suscitado ainda descendência, de casar com o irmão para suscitar descendência à família. E os saduceus vêm, casou com o segundo irmão que morreu. Casou com o terceiro que morreu. Enfim, eles falam, casou com os 7 irmãos, os 7 morreram. Aí eles perguntam, na ressurreição dos mortos, quem vai ser o marido dela? Imagina, né? Para eles que não criam na ressurreição, estavam dizendo, ela vai chegar lá, e aí, qual dos 7 vai ser o marido? E aí Jesus chega para esse povo e fala, vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Não está dizendo que a gente vai ser anjo. Amém? Não seremos anjos, teremos um corpo glorificado, continuaremos sendo seres humanos, criados à imagem de Deus. Amém? Mas o que Jesus estava querendo dizer, que aí responde dizendo, né, os rolos, irmãos, não tem revelação nova, a palavra é clara. Na ressurreição dos mortos, depois que nós ressuscitarmos, estivermos com o nosso corpo transformado, não haverá mais casamento. Você vai dizer assim, você jovem, que provavelmente ainda é solteiro, deixa eu te dizer, o tempo é agora. Corra! Amém? Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Mas eu vou dizer algo para você, eu já combinei com meu marido, que mesmo não tendo essa questão de a gente pode morar na mesma casa, somos irmãos de Cristo, tá tudo bem. Tirando brincadeiras à parte, qual foi a segunda? Por que eu acho? A segunda foi porque não iremos casar na eternidade. Assim, porque você entende, porque está escrito. Amém? Jesus explicou isso para os saduceus. Até porque essas questões, né? Imagina essa mulher como é que seria? Não é por isso. Você entende? Porque o casamento, irmãos, foi algo dado. E aí se você responde um pouco do porquê para você entender. Quando a gente entende todo o panorama bíblico, o propósito de Deus na criação do homem, o que ele disse? De crescer, multiplicar, encher a terra. Lá na eternidade não vai ser mais isso. A terra já vai estar cheia, não vai ter mais esse propósito de multiplicação. Eu vejo como dessa forma. Um dos porquês, se a gente pode dizer assim. Amém? Não é isso. Amém. Bom, né? Aproveita enquanto é tempo. Vamos lá para a próxima pergunta. O pessoalzinho do canto que é mais jovem, né? Deu uma risada, né? Aleluia. Qual o intuito de soltar Satanás? Bruno. Essa eu fui guiado, gente, porque assim, só fazer um comentário aqui à parte, né? Antes de fazer as primeiras perguntas, eu virei pra professora Ana Paula e falei, a primeira vai ser sua, tá? Eu fui guiado, porque ela ficou com a bomba e acabou vindo mais tranquila pra mim, né? Glória a Deus. Eles combinaram, né? Mas enfim, vamos lá. As pessoas realmente têm essa dúvida.
E a gente gosta de usar alguns exemplos, né? Quando nós olhamos a própria Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 20, né, dos versículos 1 ao 10, a parte que vai citar esse texto, vai dizer que é necessário que Satanás seja solto ainda por um tempo. É interessante porque nós vemos que o desejo de Deus é sempre um relacionamento com o homem, onde o homem tem a opção de escolha, né, o que nós chamamos de livre-arbítrio. No Jardim do Éden, as pessoas fazem a mesma pergunta: por que Deus colocou o raio da árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Era só não colocar e não ia ter problema. Não, mas veja bem, queridos, se você tem um filho, você deixa ele em casa e você tranca as portas e você diz: olha, filho, não sai de casa. E você sai, mas deixou tudo trancado e ele ficou dentro de casa. Ele te obedeceu? Ele não te obedeceu, ele não tinha opção de te obedecer. Então Deus, ele não deseja que os seus filhos tenham um relacionamento com ele, vamos dizer assim, irreal, né? O amor, para ele ser verdadeiro, para ele ser genuíno, ele tem que ser uma escolha sincera. Você não coloca uma arma na cabeça de uma pessoa e fala: quer casar comigo? Pensa bem no que você vai responder, hein? Você não faz isso, porque a pessoa vai estar coagida. Então Deus queria que o homem tivesse a opção de escolha. De Gênesis a Apocalipse, o homem sempre tem a escolha, ele sempre tem a opção de escolher por Deus. Nós estaremos no reino milenar de Cristo, e talvez isso seja uma coisa que ajude a gerar essa dúvida. Nós estaremos no reino milenar de Cristo com o nosso corpo já transformado e a nossa mente também. Então nós vamos estar em um outro estágio. Porém, o que muitas pessoas não consideram é que para que entre nesse reino, depois que Jesus volta, esse reinado de 1000 anos, haverão pessoas aqui na terra com o corpo natural, pessoas que não foram transformadas ou ressuscitadas. E essas pessoas, assim como eu e você temos a opção hoje de escolher, elas também terão nessa época. Você imagina pessoas que vão nascer ali no período do milênio. Eles vão nascer num período onde Cristo está reinando sobre a terra. Poxa, mesmo assim eles vão querer pecar e vão optar por não escolher a Cristo? Sim, assim como você vê hoje uma pessoa que nasce numa família que tem uma boa condição, tem tudo do bom e do melhor, mas escolhe para a vida do crime, escolhe para a vida das drogas. Por quê? Porque é uma escolha. Pessoas vão estar no milênio com o corpo natural. Você acha que talvez eles não vão querer viver a promiscuidade, viver uma série de coisas que a carne deseja? Porque quem deseja o pecado é a carne. Você não precisa do diabo para desejar o pecado. Paulo explica em Gálatas, né, no capítulo 6, que são as obras da carne. No capítulo 5, na verdade, né? São as obras da carne, amém? Então, a sua carne deseja o pecado. No milênio vai ser da mesma forma. Então, Satanás, ele vai vir e vai trazer uma oferta e muitos serão seduzidos, tá? Então, por que Satanás tem que ser solto? Porque o homem precisa ter a opção de escolher. Ele precisa optar, fazer a opção por Deus. Deus não vai obrigar ninguém a segui-lo. Então essas pessoas no milênio também vão precisar ter essa opção. Amém? Só em relação, porque assim, né, foi o que a gente estava falando. Foi 1 hora, né, de uma aula e às vezes ficam alguns pontos e pode ter ficado um pouco de dúvida em relação a isso. Lembrando que Satanás vai ser solto durante o milênio e o milênio ele vem logo depois do período de tribulação. Então, lembrando do que o Bruno disse sobre os 3 povos da Bíblia, a igreja vai ter sido arrebatada na tribulação, ela volta no final da tribulação para o reino milenar para reinar junto com Cristo. Então, eu e você estaremos com o corpo transformado, não morremos mais, não estamos mais suscetíveis ao pecado. Como ele bem disse, não somos nós que vamos estar sujeitos a sermos enganados por Satanás, certo? Só que quem fica na tribulação? Né? Se a igreja não está, gentios e judeus vão ficar aqui na tribulação. E quando chega no final da tribulação, vai haver essa separação desses 2 grupos de quem está salvo e quem não está. Então, didaticamente a gente vai ter judeus salvos e judeus não salvos, gentios salvos e gentios não salvos, porque na tribulação já não entra mais a nomenclatura igreja. A igreja foi toda tirada da terra no início da tribulação, certo? Então, quem entra no reino milenar vindo da tribulação? Os judeus salvos e os gentios salvos. Todos que não foram salvos, eles serão mortos e lançados na região dos mortos. Então, quem vai estar nesse reino milenar? A igreja com corpo transformado, judeus salvos e gentios não salvos, com corpo natural. E aí, esses 2 grupos vão poder gerar filhos por estarem com corpo natural. E crianças vão nascer, a gente vê referências disso no Antigo Testamento.
assim, o mal vai ter sido tirado, o mundo vai estar transformado. A gente vê pela palavra, né, de que a vida vai ser muito mais estendida do que a média de vida que a gente tem hoje. Por quê? Satanás está aprisionado, a natureza foi transformada. A gente hoje não tem nem padrão do que é isso que vai estar acontecendo no reino milenar. Certo? Mais pessoas vão nascer nesse tempo. E aí entra o que ele está falando. São essas pessoas, imagina, alguém que nasceu no reino milenar, ela nunca foi tentada, nunca conheceu Satanás, nunca conheceu o mal. E essas pessoas não têm como passar uma eternidade com Deus sem ter escolhido por isso. E aí entra a resposta que ele deu. Que só esclarecer, porque às vezes fica essa dúvida. Mas quem são essas pessoas que vão estar lá? Os judeus salvos, os gentios salvos, que vão ter filhos. Certo? Amém. Próxima pergunta. É possível uma pessoa que pratica iniquidade, pecado, diariamente, não se arrepender de pecar e não se arrepender, que perca a salvação, sendo cristão e tendo o Espírito Santo habitando em seu interior? Sou eu? Vocês sortearam aí, né? Foram botando assim. Então, vamos lá. A pergunta é sobre perda da salvação. E, assim, é uma dúvida que Bruno deve concordar, é uma dúvida que todo mundo tem. Por quê, irmãos? Às vezes a gente foi ensinado assim, pronto, uma pessoa está lá cristã, nascida de novo, está vivendo a vida dela, se na hora que o arrebatamento acontecer, ela estiver cometendo uma falha, ela fica. Quem nunca ouviu isso? E aí a gente vai para conceitos doutrinários como justiça de Deus, como realidade da nova criação, trazendo para a gente a verdade da palavra. A gente precisa entender que quando a gente é salvo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e ele não sai. Ele não sai quando a gente comete uma falha, ele não sai quando a gente erra o alvo, e eu vou te dizer mais, ele não sai quando pessoas decidem abandonar a congregação, congregar e ir para o mundo. Agora, a gente precisa trazer o equilíbrio. Irmãos, no dia do arrebatamento, quem é que sobe? A Bíblia fala sobre isso, sobre quem tem o selo do Espírito. Diz que o Espírito Santo é o nosso penhor, até o resgate da nossa propriedade. Então, tem o Espírito Santo, vai subir nesse dia. Isso é o que a Bíblia coloca para a gente como verdade absoluta. Não tem o que discutir em relação a isso. Aí, na prática, a gente olhar, mas e se a pessoa não estiver congregando, estiver cometendo pecado, ela vai ou não vai? Irmãos, eu não tenho como olhar para exemplos específicos e determinar se aquela pessoa perdeu a salvação ou não. Uma coisa é certa, a salvação se perde. Amém. Isso a gente vê pela palavra. Não existe essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, salvação se perde sim. E qual é o grande perigo de uma pessoa que nasceu de novo, não está congregando, não está se enchendo da palavra e está numa vida de pecado deliberado? Irmãos, Satanás só não toca na gente porque ele não pode. Então, qual é o perigo dessa pessoa que está vivendo, uma vez tendo nascido de novo, tendo o penhor do Espírito, vivendo uma vida de pecado deliberado? Morte prematura, esse é o número 1. Morrer antes do tempo, porque Satanás podendo, a pessoa dando legalidade para ele, ele vai tentar de todas as formas. Uma vida abreviada, que ainda não considero como pior. Porque vai partir e vai estar com Cristo, certo? Tendo o Espírito Santo lá. Agora, qual é a outra questão? Uma vida de pecado deliberado, a palavra vai falar sobre isso, leva à cauterização da mente. E aí é aquela coisa de que pecou, se arrependeu, pecou, se arrependeu, pecou, não é tão ruim assim, não está acontecendo nada. E vai de novo, a mente vai ficando cauterizada. E aí sim, é um lugar bem perigoso. Um caminho bem perigoso que as pessoas tomam, que aí vai levar à perda da salvação. A salvação não é perdida por causa do pecado, irmãos, porque nós não obtivemos salvação por causa das nossas obras, por causa das boas obras. Nós sabemos que foi por causa do que Jesus fez. Mas andar no território de pecado, deliberado, ou vai levar à morte prematura, ou vai levar à perda da salvação. É um dos dois caminhos. E como a gente vê exemplos na palavra, por exemplo, lá em Coríntios, você vai lembrar Paulo critica a igreja, vocês não fizeram nada a respeito disso, existe uma pessoa que está tendo relações com a sua madrasta. Você lembra? E Paulo fala, eu já sentenciei como presente de que essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que ele está dizendo? Essa pessoa está vivendo nesse nível de prática de pecado, tendo relações com a madrasta, e ele diz assim, é melhor, vou falar com as minhas palavras, é melhor que ele morra agora,
mas seja salvo no dia do Senhor, do que ele continue nessas práticas e venha perder a salvação. Amém? Então, assim, eu gosto muito de dizer, a gente não pode olhar para uma pessoa que está desviada, a gente usa muito essa expressão, né? O desviado, perdeu a salvação ou não? Eu vou dizer para você, não sei. E se Deus não te disser nada, você não tem como saber qual é o nosso papel, continuar pregando a palavra e continuar orando. Amém? Então, a gente não tem como olhar para os exemplos. O Joãozinho está desviado, ele perdeu a salvação. A menos que Deus revele ao nosso coração algo muito específico, como ele fez com o irmão Hegel em um dos seus livros, que ele revela, olha, não adianta mais você pregar, porque ela já perdeu a salvação. Aí, irmão, são casos assim, são casos específicos. Mas se Deus não disse nada, não julgue as pessoas pela prática. Continue fazendo aquilo que você precisa fazer, que é amar, que é pregar a palavra. Agora, nós não queremos estar nesse lugar. E eu sei que você está aqui ouvindo a palavra, exposto à palavra, porque você não quer estar nesse lugar, irmãos, porque é um lugar de muita vulnerabilidade em relação a Satanás. Eu não quero ter minha vida abreviada antes do tempo e muito menos perder a minha salvação. Por isso, o nosso lugar é estar exposto à palavra, congregando, servindo ao Senhor e fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Então, para a Aninha não falar aqui, né? Para não falar... deu uma mexida aqui. Brunão, sobre as criaturas citadas na Bíblia, Leviatã e Belmonte, que são criaturas físicas que irão existir durante a tribulação ou são referências espirituais? A resposta para isso aí é muito boa. Não sei. É isso. Assim, é interessante, né, fazer essa colocação. Eu sempre falo isso para os alunos. Isso já foi citado aqui algumas vezes. Nós ficamos com a palavra, irmãos. E onde que existem muitos problemas no meio cristão? As pessoas querem preencher lacunas que Deus não preencheu. E elas caem em problema. Adão tinha umbigo? Bom, é uma boa pergunta, né? Mas a gente tem coisa que a gente não sabe e a Bíblia não diz, a Bíblia não vai falar. Se a Bíblia não diz, tem uma frase, né? O Luciano Subirá comenta ela, tem um grande amigo também que ele sempre comenta. O que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Seria muito fácil eu virar aqui para você e não, porque na teologia, os Leviatã e o não sei das quantas e não sei o que lá. Irmãos, o nosso, assim, não sabemos. Talvez alguém possa ter alguma informação sobre isso, mas ainda que tenha, eu vou te dizer, provavelmente vai ser uma teoria. Teoria não é que você não deva conhecer, não é que você não possa conhecer, mas a nossa fé não se apoia em teorias, a nossa convicção não se baseia no que alguém acha ou numa corrente teológica, a nossa fé se baseia na convicção do que a palavra diz. Se a palavra não diz, eu não sei. Amém? E isso é segurança para a minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém, aleluia. Seguimos. Se as pessoas que estarão na nova terra, por também aceitarem a salvação, porque muitos ainda conseguirão ser enganados por Satanás quando ele for solto? Aninha. Na verdade, fiquei até confusa, porque eu acho que teve uma confusão. Porque Nova Jerusalém vai ser na eternidade futura. E Satanás vai ser solto no milênio. Por isso que eu até... Está falando de nova terra. Se as pessoas que estarão na nova terra, por também aceitarem a salvação, porque muitos ainda conseguirão ser enganados por Satanás quando ele for solto? É a mesma pergunta, né? Seria porque Satanás vai ser solto e quem vai ser enganado. Só que a confusão foi, Satanás não vai ser solto na Nova Jerusalém, que é depois, né? Tribulação, depois os 1000 anos do reinado de Cristo, que é aí que Satanás é solto e engana, conforme a gente conversou, e depois disso vem a Nova Jerusalém. Aí Satanás já está lançado no Gênesis, como o Bruno falou na aula. Aí acabou. Aí a gente, todo mundo que foi salvo, seja igreja, seja gentil, seja judeu, todos que reconheceram o sacrifício de Cristo vão estar para sempre com o Senhor. Não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais morte. Deus vai ser tudo em todos. Então, assim, só trazer equilíbrio, porque eu acho que juntou as duas coisas, mas a pergunta eu acho que é a mesma. Sim. Bruno, é verdade que a glória, a intensidade da luz do corpo, vai ser de acordo com as obras na terra, galardão, como as estrelas? Muito bom. Isso é um assunto que eu amo na realidade. E eu acredito que o fato da igreja, grande parte da igreja, confundir, né?
e querer colocar uma mensagem de terror, não, você tem que andar direitinho, senão você não vai ser arrebatado, é justamente ter ignorância acerca disso, que é algo que o apóstolo Paulo colocava aos olhos. Quando a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno, ela está falando justamente sobre esse tipo de aspecto também. É óbvio, a gente não sabe os detalhes e os pormenores com tanta precisão. É igual eu falar para você que você vai conhecer a Deus na mesma medida que você é conhecido dele. A sua mente pode tentar entender isso, mas você nem consegue chegar lá. Foi o que a professora Ana Paula falou aqui sobre algumas coisas que nós vamos viver. A gente não tem nem referência e parâmetro para isso, porque é algo tão poderoso, tão glorioso, que fica mais difícil. Agora vamos lá, né? Porque isso é uma questão que eu acabei estudando há muito tempo e a gente precisa entender uma diferença, né? Primeiro, todos nós teremos o corpo glorificado, no sentido de ter um corpo redimido. Isso é uma promessa. Quando a Bíblia fala de ressurreição dos mortos, há dois tipos de ressurreição: ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, Daniel fala sobre isso. Nós vemos Jesus falando em João 5, 28 e 29, e Paulo também fala em Atos capítulo 24, versículo 15, que vai haver ressurreição de justos e injustos. Deus criou o homem para ser espírito, alma e corpo, e ele não desistiu do projeto. Quem vai passar a eternidade no lago de fogo vai passar espírito, alma e corpo. Quem vai passar a eternidade com Deus na Nova Jerusalém vai passar espírito, alma e corpo. Qual é o ponto? O ponto é, nós teremos um corpo redimido, essa é uma promessa para todos. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 8, né? Nosso corpo vai ser redimido. Para quem já está fazendo rema vai entender melhor o que eu vou falar agora. O homem é um espírito, possui uma alma, ou intelecto, né? A palavra, perdão, a palavra alma é derivada da palavra grega psique, que deu origem a palavras como psicologia e psicanálise, tem a ver com a mente. Então eu sou um espírito, possuo uma alma, uma mente, um intelecto, e eu habito em um corpo. Quando eu entrego a vida para Jesus, eu me torno nova criatura, 2 Coríntios 5,17, aonde? No meu espírito, no meu coração. Paulo fala sobre o homem interior em 2 Coríntios 4, 16 ao 18, e Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, ele cita o homem interior do coração. Então ali eu já tenho uma nova natureza. A minha alma, ela precisa ser salva todos os dias, a minha mente. Tiago 1,21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E o meu corpo deseja o pecado, são as obras da carne, até que chegue o dia da transformação ou da ressurreição dos mortos. Então eu recebo um novo corpo. O que nós precisamos ter atenção é que esse corpo, ele também faz parte do galardão que nós vamos receber, da recompensa que nós iremos receber. E Paulo dá uma aula sobre isso em 1 Coríntios no capítulo 15. Ele vai citar algumas coisas e ele vai falar que Deus vai dar corpo a cada um como lhe aprouve, porque está associada com o tipo da semente. Então, as suas atitudes aqui na terra, elas são uma semente. Quando você serve na sua igreja local, quando você anuncia Jesus, quando você cumpre o seu ministério, quando você cumpre o seu propósito, você está plantando uma semente. E essa semente vai gerar um fruto, que é o seu corpo. E Paulo faz essa comparação. Ele fala, uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Ele diz, assim também será na ressurreição dos mortos. Ou seja, é um engano muito grande achar, tô salvo, então vamos estar todo mundo no mesmo pacote para a eternidade. Não é. E isso é algo tão importante que isso é o que eu comentei aqui até no início da aula, que é o que motivava o apóstolo Paulo a fazer o que ele fazia. A Bíblia vai falar sobre coroas que são prometidas. Essas coroas passam a ideia de autoridade. Jesus, falando em algumas parábolas, ele vai falar sobre autoridade sobre cidades. Mas quando ele fala com a igreja de Apocalipse, lá em capítulo 2, versículo 26, quando ele está prometendo algo para aqueles que foram fiéis, ele fala autoridade sobre as nações. Interessante é, a salvação é pela graça. O seu corpo vai ser glorificado ou vai ter uma glória que está associada a uma redenção. Ele não envelhece mais, não morre mais, e ele não é seduzido pelo pecado mais, não é vendido ao pecado mais.
Isso é uma glória que todos nós teremos, porque o nosso corpo será redimido. Porém, a Bíblia vai garantir em vários momentos uma intensidade ou um nível de poder e de autoridade que nós teremos. Isso também está associado ao nosso corpo. Esse mesmo texto que fala lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 26, ele fala que nós teremos um poder tal ao ponto de destruir uma nação como se fosse barro. Querido, não é difícil da gente conjecturar algumas coisas, uma vez que a Bíblia diz em Filipenses 3, 20 e 21, que quando Cristo se manifestar, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. A Bíblia chama esse corpo de agora de humilhação, né? A gente brinca que a humilhação de uns é pior do que a humilhação de outros, né? Mas é um corpo de humilhação. Esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória dele. O padrão que nós temos é o padrão de Cristo. É um padrão que estava falando com os discípulos, se despede deles e sobe às alturas. É o que nós vulgarmente chamamos de voar. Então esse corpo tem promessa de ter poderes, mas todo mundo vai ter poderes? Isso a Bíblia não garante. O que a Bíblia garante é que vai ter níveis e intensidade diferentes de poder e autoridade. E esse corpo está associado com isso. Por isso, um é o brilho do sol, outro é o da lua, e até entre estrela e estrela a diferença de esplendor. Uma outra coisa interessante, em Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele fala da ressurreição dos mortos, o texto do versículo 2 vai dizer que no fim dos tempos, aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Mas já Jesus, falando em um dos seus sermões, ele vai dizer sobre aqueles que vão no reino de seu Pai brilhar como o sol. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando aparece em Apocalipse no capítulo 1, João olha para ele, olha para a sua glória e diz, o rosto dele brilhava como o sol na sua força, porque Jesus foi perfeito, íntegro, intenso e completo em cumprir o seu chamado, o seu ministério. Mas agora fica uma promessa para nós. A pergunta que fica é, como tem sido a sua fidelidade e a sua disposição em fazer o que Deus te chamou para fazer? Todos os dias da sua vida você está plantando uma semente. Possa ser que seja uma semente de ação, pode ser que seja uma semente de omissão. Você não tem como correr da colheita. Você escolhe o que você planta todos os dias. Querido, muita atenção em como você gasta o seu tempo hoje. Nós estamos na era da distração, onde jogamos todo o nosso tempo fora e as sementes estão sendo plantadas. O apóstolo Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios 3, do 7 ao 15, sobre o nosso julgamento, sobre as nossas obras serem provadas pelo fogo, ele fala, olha, se a sua obra não permanecer, você vai sofrer um dano. Ele não fala que você vai para o inferno, mas fala que você vai sofrer um dano. Não queira ser aquele que um dia vai chegar diante de Jesus e passou a vida inteira aqui na terra para chegar lá e sofrer um dano de não receber um galardão que ele tinha para você. Ele quer te conceder a autoridade sobre as nações e um corpo de glória, poder e majestade, à semelhança do dele. Então entenda, a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Que em nome de Jesus, isso é algo vital que nós tocamos na escatologia. Que você saia daqui com essa consciência, há um trabalho para você desenvolver. E isso vai definir o galardão que você vai receber e como você vai passar toda a sua eternidade. Amém? Amém. Como será a nossa vida e rotina depois de completarmos os 7 anos? Vamos poder comer e fazer coisas da nossa rotina? Pergunta fast food. Então, vamos lá. Como será a rotina, assim, é uma palavra, né? Rotina, eu não sei te dizer não. Agora, uma coisa, como eu vou trazer de novo, porque você já ouviu aqui, eu vou dizer de novo, porque sou eu que estou respondendo. Aleluia. O nosso padrão é a palavra. Então, essa pergunta, né? Vamos poder comer. A gente precisa entender o que a gente vai ter passado, né? Como o Bruno explicou aqui, da nossa natureza em 3 dimensões. O nosso corpo vai experimentar de salvação, porque nós fomos salvos no Espírito, salvamos a nossa alma pela palavra, mas no dia do arrebatamento, o nosso corpo vai experimentar de salvação. Essa salvação vai se manifestar, ela já foi completa na cruz de Cristo, Jesus já alcançou isso de forma plena e completa, mas ela vai se manifestar no nosso corpo no dia do arrebatamento. Nós vamos ter um corpo transformado, semelhante ao corpo que Jesus tem hoje. Então, qual é o nosso padrão? A única pessoa até hoje que experimentou do que nós vamos experimentar no dia do arrebatamento é Jesus Cristo.
Então, todas as perguntas de vamos comer, como é que vai ser, a gente precisa olhar para o que a Bíblia vai mostrar dos 40 dias que ele andou aqui na Terra depois de ter o corpo ressurreto. Então, por exemplo, essa pergunta que não se espantem, muita gente faz. E aí, a gente vai poder comer? Irmãos, poder comer, muito provavelmente sim, porque Jesus comeu. Ele comeu com os discípulos. Agora, eu vou além. Vai existir a necessidade de comer? Eu pergunto para você. Passo a pergunta para você. Você concorda comigo que hoje nós comemos porque nós temos, ou deveríamos comer, porque temos necessidade? E o que necessitamos? Amém? Porque o nosso corpo precisa de alimento para sobreviver. Se uma pessoa para de comer, o corpo ele vai sentir as consequências daquilo até não ter mais vida nele. Você está comigo? Só que esse corpo que nós vamos ter é um corpo imortal que não morre mais. A redundância é imortal que não morre mais. Então, deixar de comer não vai fazer o corpo morrer. Logo, muito provavelmente, eu digo assim para vocês entenderem, não vai ser uma necessidade. Não é necessário comer para o corpo sobreviver. Mas vai poder? Muito provavelmente sim, porque Jesus comeu. Aí tem gente que pergunta, e aí, com quantos anos eu vou estar? Irmãos, não tem precisão. Existem algumas teorias, mas a Bíblia não deixa isso claro. Porque aí eu estou jogando outras curiosidades para você. Ah, o bebê que morreu, a pessoa que morreu com 99 anos, como é que vai ser o corpo dela na ressurreição? Perguntas. A Bíblia não deixa isso claro. Se você for estudar, existem algumas teorias, a gente não tem tempo. Faça o rema, e aí você pergunta aos professores. E aí porque a gente também não traz isso na aula, porque não tem base bíblica. Aleluia. Não tem uma base bíblica. Existem algumas teorias que falam a respeito de algumas coisas que têm um sentido, mas a gente não pode ter isso como doutrina, certo? Uma outra coisa que até o Bruno citou aqui um pouco, falando do corpo glorificado, Jesus se transportava de uma forma sobrenatural, porque ele se pôs no lugar onde os discípulos estavam, a portas trancadas, e ele apareceu lá. Amém? Amém? Então a gente vê que o corpo ressuscitado, ressurreto, transformado, vai ter isso também. Então, sempre olhar, irmãos, para aquilo que Jesus deixa como exemplo do que ele viveu depois que teve o corpo ressurreto. Além disso, a gente não pode ir porque a Bíblia não deixa claro. Amém? Amém. Lembrar sempre, gente, que equilíbrio faz parte da vida do cristão. Não é porque a gente vai estar com o corpo glorificado que você vai comer o Éden inteiro, né? Gente, lembrando que no céu glutonaria é pecado também, então vamos nos guardar aí. Aproveita agora. Teve um culto aqui que o pastor Paulo, até pai da Aninha aqui, estava falando. Ele falou, eu estava outro dia pensando, quando a gente for arrebatado, a gente vai com esse corpinho ou não? Só para eu saber se dá tempo de dar uma emagrecida ou vou subir desse jeito. São coisas e perguntas que a gente não vai saber agora. Bruno, essa daqui é clichê sobre escatologia. Terá animais no céu? Quando acontecer novos céus e novas terras, os animais serão recriados? Não colocaram aqui não, mas e os cavalos, os cavaleiros de Apocalipse? Não, vai. Então, gente, algumas coisas que a gente precisa considerar, né? Eu sempre comento, né? A escatologia ela tem isso. Nós temos o que a Bíblia diz, nós temos coisas que a Bíblia não diz e é viagem, é teoria, e nós temos algumas coisas que fazem sentido, né? A própria professora Ana Paula citou, como é que vai ser? Imagina um bebê, morreu o bebê, aí na ressurreição dos mortos, tu vai estar lá no céu e vai ter um bebezinho andando assim, é um adulto, mas está no corpo de bebê porque ressuscitou e vai ficar daquele jeito. Então, assim, acredita-se de maneira geral, faz uma associação com respeito à idade de Jesus, mas veja bem, até isso a gente tem esse cuidado. Acredita-se, faz sentido, mas a nossa fé não é baseada no que acredita-se e faz sentido, amém? Nós entendemos essas coisas, mas nós ficamos com a palavra. Essas questões, essa pergunta dos animais e tal, são coisas que a Bíblia não diz. O que nós temos são algumas informações, né? Nós não cremos na ressurreição dos animais, né? As pessoas às vezes falam isso, não, porque eu tinha um cachorrinho, ele era tão bonzinho, ele morreu, será que ele vai estar no céu? Irmãos, a Bíblia, a gente não tem promessa da ressurreição dos animais. Eu até acho muito interessante, recentemente estava conversando com uma pessoa,
pessoa que teve uma sacada, eu não sei se foi boa para o contexto, mas eu vou aplicar com vocês também, porque uma criança estava questionando, né? Uma criança acho que de 7 ou 10 anos, questionando, poxa, mas os animais não vão estar no céu, eles não sei o quê, poxa, aquele cachorrinho, ele vai morrer e acabou e tal. E a pessoa falou, pensa direitinho, né? Talvez seja bom o cachorrinho não estar lá no céu esperando você quando você chegar lá. Porque pensa como é que ia estar lá no céu todos os franguinhos e os peixinhos que você comeu. É uma coisa para a gente refletir. Eles iam estar chateados, né? Isso aí, tenho certeza que foi um vegano que respondeu. Certeza. Então, aí a criança ficou até assim, caramba, eu já comi frango pra caramba, é melhor o cachorro não tá lá, mas o frango também tá, porque ele vai vir atrás de mim. Então, assim, a gente não sabe esse tipo de coisa, irmão. Fica se perguntando essas coisas. O que eu falo é o seguinte, a gente não tem que ir além também do que a Bíblia diz. Porque aí as pessoas falam, não vai ter ressurreição dos animais. Mas também não tem animal no céu. Não tem animal no céu? Não sei, a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu não vou afirmar. Porque se também não tiver animal do céu, da onde vêm os cavalos que a gente volta montados nele para a Batalha do Armagedon? Estavam numa nuvem com os ursinhos carinhosos. A gente passa lá, pega os cavalos na nuvem dos ursinhos carinhosos e desce para a terra. Amém, irmãos? Então, assim, tem coisas que não dá para a gente dizer. A gente fica na dúvida. A gente não diz nem que sim, nem que não, se a Bíblia não diz. Nós não temos promessa de ressurreição dos animais, não temos. E nem temos a Bíblia dizendo que vai ter animal ou não no céu. Voltamos montando no cavalo e a gente não vai ficar criando doutrina em cima daquilo que a Bíblia não diz, tá? Então, essa é a questão do animal. Tinha alguma coisa no final também que era sobre... Não, eu falei... Quando acontecer os novos céus e novas terras, os animais serão boa, recriados. essa parte. Então, gente, a Bíblia também não fala sobre isso. Mas eu gosto de considerar algumas coisas, né? Porque parece que Deus criou... Se você observar, Apocalipse 21, 22, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, é extremamente similar a Gênesis capítulos 1 e 2. Nós podemos perceber, de certa forma, não na totalidade, que aquilo que Deus planejou, ele vai levar a cabo. Com qual diferença? Não vai ter mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, não vai ter mais o pecado. Nós vamos atingir a maturidade e o conhecimento da maneira correta. Então, existem algumas coisas. Deus não desistiu do projeto. Então, assim, para mim, parece sensato refletir que, assim, não faria muito sentido Deus criar os animais... né? Mas agora eu desisti. Destrói os animais, não tem mais animais. Não faz muito sentido. Nós vemos os animais aparecendo no reino milenar de Cristo. A Bíblia não fala sobre novos céus e nova terra. Então, eu vou dizer que lá vai ter animal? Não, eu não posso afirmar, porque a Bíblia não diz. Mas me parece fazer sentido que não há problema nenhum que tenha, uma vez que eles estavam lá em Gênesis capítulos 1 e 2. Amém? Mas nós não podemos dizer isso afirmados na Bíblia. Você entendeu isso? Gente, a gente tem muito esse cuidado, entendeu? Algumas coisas fazem sentido, os estudiosos acreditam que... A gente vê esse tipo de coisa na escatologia, mas a gente só pode ir convictamente até onde a Bíblia diz, amém? E os cavaleiros do Apocalipse também não dá para a gente saber, pode ser um simbolismo e tal, e realmente tem parte do Apocalipse ali que a gente não sabe exatamente se é um simbolismo ou não, tá, gente? Isso é uma pergunta muito boa, inclusive, né? Porque tem um momento que tem uma praga, que tem um cabelo de mulher, um rosto de não sei o quê, e a asa que parece uma carruagem, e um rabo de escorpião, desse jeito, citado lá em Apocalipse. E pica as pessoas, e aí a pessoa sente uma dor, deseja morrer, mas não consegue morrer por 5 meses. Né? O Satanás andando na terra em forma desse monstro aí. Será que esse monstro vai ser um monstro grande, vai ser real? Será que vai ser um vírus? O que vai ser isso? Não sabemos. A gente não sabe até onde vai o simbolismo ou não. O que nós fazemos na escatologia? Nós pegamos tudo que a Bíblia diz e fundamentamos aquilo que a Bíblia não diz. E existe uma verdade literal ali. Vai ter alguma coisa, alguma praga ali que o pessoal vai sentir essa dor, vai querer morrer e não vai conseguir. Como vai ser essa praga exatamente? A gente não consegue citar os pormenores porque nós não temos textos o suficiente dando detalhes sobre isso. Amém? É isso. Só dando uma pausa na questão das perguntas, mas partindo para algo bem importante aqui, colocaram aqui, além da Bíblia, eles querem indicações sobre livros de escatologia para estudar. Qual que vocês indicam? Anotem aí. A gente tem bastante coisa na nossa separata do Rema, né? Então tem um livro próprio que foi indicado aí, Maravilhosa Esperança, do reverendo Marcos Honório Júnior. Nós temos, por exemplo, o livro do reverendo Derek Walker, né? Geralmente também é muito utilizado, Profecia do Fim dos Tempos.
nós temos um livro que é muito bom também, do reverendo Tim LaHaye, Maravilhosa Esperança. Todos esses são livros muito interessantes, mas existe um que é o mais completo. Se você quiser mergulhar mesmo na escatologia, você tem um Manual de Escatologia do reverendo J. Dwight Pentecost. É um livro de 700 páginas. Ele é muito bom para quem quer mergulhar mesmo. Não é um livro que você lê como a maioria dos outros. Assim, um livro que a gente está acostumado a ler, ele tem uma visão muito didática, muito... Não é que o outro não seja didática, mas ela é muito mais simples. Esse livro do reverendo J. Dwight Pentecost, ele é um livro mais complexo. Tá? Ele tem uma abordagem mais sistemática, né? Quem está acostumado com o estudo sistemático da teologia, né? Já fez faculdade ou algo do tipo, vai talvez se familiarizar melhor. Eu, por exemplo, eu estudei esse livro, na época que eu comecei a ler esse livro, eu tive bastante dificuldade inicialmente, né? Eu li e saía fumaça da minha cabeça. Eu ficava assim, cara, eu devo ser muito burro, porque eu não consigo entender direito o que esse cara está falando. Porque ele tem uma abordagem muito técnica. Então, se você não é acostumado a ler, eu indico você nem pegar esse livro, mas para você que gosta muito de ler e estudar, é um excelente material, dá uma segurança muito grande e te dá uma base muito grande dentro da escatologia. Não sei se eu estou esquecendo de algum livro. O do Tim LaHaye que você falou é aquele livreto, não? Não, né? Não, é o maior, Maravilhosa Esperança. Tem o Glorioso Retorno, não é? Essa revistinha. É, o Glorioso Retorno também. Que tem figuras. Na verdade, Maravilhosa Esperança do Marcos Honório Júnior, né? Eu troquei o nome. É Glorioso Retorno, perdão. Do Tim LaHaye é o Glorioso Retorno. Tinha saído de edição, algumas pessoas depois encontraram. É um livro bem básico. Não sei como é que está hoje em dia. Estava circulando até o PDF dele, porque eles tinham parado de fazer mesmo. Ele é bem colorido, bem didático, muitos gráficos, muitas figuras. Então, às vezes, assim, para a pessoa que quer começar... É um livro fácil de se ler e de começar. Esse que ele falou, por exemplo, Manual de Escatologia, se eu não me engano, é uma tese de doutorado, não lembro, mas é uma tese. Por isso que é um livro tão denso, é um livro de estudiosos mesmo. E esses dois agora, do Profecia do Fim dos Tempos, do Derek Walker, a gente está com o volume 1 e 2. É um que a gente encontra facilmente no Verbo Shop, na livraria. Até pela internet, se você quiser comprar esse livro, para quem fez o rema, para quem vai fazer, até a gente indica... Ele tem muitas informações, assim, muito na linha e na ordem do que a gente ensina no rema. Então, ele é bem completo e mais fácil de ler do que o Manual de Escatologia. Com certeza. Eu queria também acrescentar, tem o reverendo Saulo Stan, ele é até irmão do Jânio César, né? Que é um ministro muito conhecido, o evangelista Jânio César no nosso ministério. O reverendo Saulo Stan, ele tem 2 livros muito bons mesmo. Um é Surpreendidos pela Eternidade. Ele é bem fininho, ele é bem simples, e se você quer começar, eu indicaria com ele, porque ele é simples, é direto, ele é um livro relativamente fino, né? Ele é muito bom. E ele também tem o outro que é a Carta às 7 Igrejas do Apocalipse, maravilhoso também. Esses 2 livros são muito bons, do reverendo Saulo Stan. E tem também a indicação do Tim LaHaye. Gente, quem não sabe, o Tim LaHaye que a gente citou aqui, ele é o responsável pela série de livros Deixados para Trás, que inclusive tem os filmes, né? Eu acho interessante porque a gente fala e as pessoas falam, eu já vi os filmes, mas na realidade os livros são 13. E só saíram 3 ou 4 filmes, porque eles tiveram um problema lá, né, com os sócios dele e tal, e não conseguiram dar continuidade, parou a produção dos filmes. Mas são 13 livros. Ele não é um livro de doutrina, mas ele é muito interessante. Quem gosta de ler, ele é muito interessante. É um livro que te prende. Esse livro, do que ele trata? Ele começa no momento do arrebatamento e conta a história de 4 pessoas que não foram arrebatadas e ficam aqui na Terra e vão passar pela tribulação. Mas o Tim LaHaye, como um estudioso da escatologia, inclusive tem uma Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Profético do Tim LaHaye, é uma Bíblia com notas escatológicas, né? O Tim LaHaye, ele com seus estudos, né, aprofundados sobre a escatologia, ele cria um faz de conta. Então, não é uma doutrina. Tem coisa que a gente não sabe como vai acontecer. Mas ele cria um faz de contas, criando possibilidades de como algumas coisas vão acontecer no período da tribulação. Como que a palavra vai ser pregada, o que vai acontecer. Então, assim, é muito interessante. Não é um livro de doutrina, mas para quem gosta de ler, eu super indico. São 13 livros. Você tem uma ideia, os livros são tão bons, cada livro é cerca de 200 a 300 páginas. Eu li os 13 livros na época em 1 mês e meio, porque eu não conseguia parar de ler. O livro é muito bom mesmo, então fica também a indicação para quem gosta de literatura. Já causou curiosidade,
Eu já entrei aqui, deixados para trás, quem tem a plataforma Prime Video, é só assistir hoje mesmo quando chegar em casa. Tem o 1 e o 2. O 3 e o 4, procura aí que não sei onde está, não. Vamos lá, Aninha, voltando para as perguntas. Sobre as duas testemunhas, quem são e em que período virão? Ah, bomba ficaram para você. Deus foi bom fizeram comigo. Isso de propósito. Então, quem são as duas testemunhas? São as duas testemunhas. E a gente vai voltar naquilo que a gente falou. A gente não tem como ir além do que está escrito. Se você for procurar, vão existir teorias, vão ter estudiosos que vão dizer... Alguns vão até afirmar, né? Mas a gente aqui não vai afirmar algo que a Bíblia não afirma. Se tivesse escrito lá, Joãozinho e Paulo, a gente ia dizer, Joãozinho e Paulo, mas não tem o nome, diz que são duas testemunhas e vai dizer lá o que elas vão, eu vou falar um pouco sobre isso, respondendo a segunda parte da pergunta, o que elas vão operar, o período que elas vão estar, mas a Bíblia não nomeia essas pessoas. E aí, como eu disse, se você for procurar, vão ter teorias por conta dos sinais que eles vão operar, alguns estudiosos, algumas teorias dizem que possivelmente pode ser um, pode ser outro. Eu não vou nem citar aqui, porque acho que não é, porque a Bíblia não diz. Então, a gente não tem como saber, porque a Bíblia não fala quem são, certo? E a segunda pergunta? Só para eu... Em que período virão? Em que período virão? Você vai ver que a menção das duas testemunhas está lá em Apocalipse, certo? Eles vão testemunhar durante um período da tribulação. Vai ser como que um grande testemunho, um grande sinal de Deus para que pessoas se convertam. Porque elas vão operar sinais diante dos homens. Durante um tempo... não vai ter como causar dano para elas. Elas vão estar como que intocáveis, operando esses sinais. Então, todo mundo vai ver. Inclusive, fala, né, que vai ser, vou usar minhas palavras, vai ser como se fosse uma pedra no sapato do anticristo. Porque elas vão estar lá operando sinais miraculosos, testemunhando a Cristo. Certo? Só que fala que vai chegar um tempo em que elas serão mortas e vão ressuscitar e vão ser tomadas para o céu diante de todos. E quando elas morrerem... pessoas vão trocar presentes, como demonstrando alegria por aquilo que aconteceu, sabe? E a gente vê isso, que é interessante a gente ver que há anos atrás, irmãos, a gente pensar em algo que está acontecendo lá em Jerusalém, ter um impacto em todo o mundo, era impossível. Se a gente pensar 100 anos atrás, hoje em dia... a pessoa grava um vídeo e em questão de minutos o mundo todo está tendo acesso ao que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, a gente vê que se cumpriu o que está escrito lá em Apocalipse, que quando eles forem mortos, pessoas vão trocar presentes como forma de alegria ou de gratidão por eles terem sido mortos. Claro, pessoas que não servem a Deus, não acreditam, né? Estão seguindo o anticristo. A gente vê como isso é possível hoje, através da tecnologia, da internet, certo? Mas voltando à resposta, vai ser no período da tribulação, o objetivo é testemunhar, depois eles morrem, ressuscitam e vão para o céu. Acho que é isso, né? Eu gosto de fazer até uma observação, gente, porque é interessante essa coisa da teoria e você tem que tomar muito cuidado, porque as teorias, geralmente, elas são muito persuasivas. Né? A pessoa que acredita numa teoria, ela quer provar por A mais B mais C. E aí a professora até comentou, né, essa questão das possibilidades, e alguns trazem... Né? Eu vou até dar um nome aqui a um boi aqui, só para poder a gente localizar, mas muitos acreditam que seria Moisés e Elias, ou Elias e Enoque, porque a Bíblia, as pessoas usam esse tipo de argumento, né? Porque lá em Hebreus 9, 27 está dizendo, aos homens está ordenado morrer uma única vez, havendo depois disso juízo. As duas testemunhas, eles vão morrer e vão ressuscitar. Então, assim, tem que ser alguém que não morreu. Então, pegam personagens do Antigo Testamento que não passaram pela morte. Tem uma questão lá, uma discussão sobre Moisés, isso também demandaria muito tempo, mas as pessoas falam esse tipo de coisa. Só que, irmãos, esse próprio argumento em si só, ele já é vazio pelo seguinte: tem pessoas na Bíblia que morreram mais de uma vez. Quando você pega, por exemplo, o caso de Lázaro. Lázaro morreu, ficou morto por 4 dias e ressuscitou. Mas ele morreu de novo, não é? Alguém viu Lázaro andando por aí? Não, se você viu, vem aqui que a gente vai orar por você, exorcizar. Mas ele morreu, ressuscitou e depois morreu de novo. Então, a própria regra, né, que aos homens está ordenado morrer uma única vez, nesse sentido, teria sido, de certa forma, quebrada. É óbvio que a gente entende que a gente está falando da morte, de morrer e depois, né, passar para
a ressurreição dos mortos ou para o juízo eterno. Mas ainda assim tem argumentos que são furados. Então as pessoas ficam falando uma série de coisas. Inclusive, eu gosto, quando uma coisa que ajuda a quebrar esse tipo de... Porque se você ficou na dúvida, não, acho que é... Podem ser 2 pessoas na tribulação que vão ser ungidas para isso. Eles vão fazer sinais que são comuns para os judeus, porque eles vão estar lá em Jerusalém pregando lá, mas podem ser 2 pessoas. O próprio João Batista, Jesus não falou que ele era Elias, ou que ele estava no espírito de Elias, a gente não acredita em reencarnação, amém? Então ele andou na mesma unção que Elias, vamos dizer assim. Então essas 2 testemunhas vão ser ungidas por Deus. Então quem são? Não fazemos ideia, como a professora falou, e a gente não adianta tentar dar um nome, porque vai ser só teoria, amém? Amém. E vamos para a nossa última pergunta. Os anjos irão viver na terra ou nos céus depois da segunda volta de Jesus? Bom, após a segunda vinda de Jesus, né? Então, gente, assim, vamos localizar algumas coisas aqui. Hoje o trono de Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra. Aí nós saímos daqui no arrebatamento, ficamos no céu por 7 anos. E aí no final nós voltamos com Cristo para a terra. O que é a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento. O arrebatamento nós iremos encontrar com Cristo nos ares. O arrebatamento é a esperança da igreja. O que é a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo é Jesus cumprindo a esperança para Israel, onde o filho de Davi derrota os inimigos e estabelece o reino de Israel como uma potência mundial. Então essa é a segunda vinda. Quando Jesus vem, o trono de Deus ainda está no céu. Jesus vem, a gente vem com Jesus. E aí nós reinamos sobre a terra. E aí muitos estudiosos até falam sobre isso, nós teremos um corpo glorificado, de maneira que podemos ter acesso aos céus e à terra. Porque Jesus é o padrão, né? Como a professora falou aqui, se Jesus é o padrão, o que Jesus pode fazer, o que o corpo de Jesus pode fazer, muito provavelmente o meu corpo também terá poder para fazer. Claro, de acordo com a intensidade do poder e essa coisa toda, a gente não tem como entrar nos pormenores, porque a Bíblia não diz. A gente pode apenas conjecturar e imaginar. Isso não é pecado. A gente só não coloca a nossa fé nisso, tá? Mas então nós estamos aqui na terra. Podemos acessar ao céu, ao trono de Deus? Provavelmente sim. Porém, no final desse período, Deus vem morar na nova terra. São criados novos céus e nova terra. Então, Deus vem morar na nova terra. E os anjos? Hoje nós sabemos que os anjos estão no céu, mas também estão aqui na terra. Eles estão trabalhando em nosso favor. O escritor aos Hebreus, ele chama de espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Quem herda a salvação? Eu e você. Então, os anjos da Bíblia diz que chama de espíritos ministradores ou a serviço, a seu favor. Eles estão trabalhando a seu favor. Então, na realidade, mesmo hoje, nessa dispensação, nós não podemos afirmar que os anjos estão só no céu. Porque os anjos estão no céu, mas eles também estão na terra trabalhando. O que faz mais sentido a gente pensar é onde Deus Pai está. Ele hoje está no céu e nós estamos aqui, mas um dia nós vamos ficar lá. Depois nós vamos descer e reinar com Cristo por 1000 anos, mas podemos acessar lá no Pai. Só que no final, no novo céu e nova terra, o Senhor, né? Vou me referir assim, a Deus o Pai vai descer para morar na Nova Jerusalém. E os anjos, creio que faça sentido a gente entender que os anjos estão tanto no céu quanto na terra, tanto agora quanto no milênio. Mas depois, na Nova Jerusalém, me parece fazer sentido que estejamos todos ali na Nova Jerusalém. Amém? Eu vi uma aqui que dá tempo para responder. Em Apocalipse 3:21, que é: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Esse versículo está falando em relação ao arrebatamento? Sou eu? Então, eu acredito que não. Depois o Bruno, se quiser comentar, mas eu vejo muito mais uma referência como autoridade que a gente vai ter, né? Porque ali, vamos pegar o contexto, porque foi um versículo assim, pensado e está se referindo aqui. Qual é a referência? Apocalipse 3:21. Apocalipse 3:21. Em Apocalipse 3 a gente tem as cartas às igrejas, né? E aí, se você pegar as cartas às igrejas, assim como outras cartas que Paulo escreveu, que os apóstolos escreveram, e a gente pode aplicar para a nossa vida, as cartas às igrejas da mesma forma. Foram igrejas que existiram mesmo na Ásia, né?
essas cartas foram destinadas a essas igrejas, a coisas que estavam acontecendo, correções foram feitas, elogios foram feitos, e você vai ver que para cada igreja, algumas tinham correções, outras elogios, mas sempre dizia, se você pegar lá para cada igreja, sempre no final, ao vencedor darei algo, aquele que perseverar até o fim. Enfim, nesse específico fala sobre se assentar no trono, assim como eu me assentei. Eu vejo como, nesse sentido de que a gente viu tudo aqui, de obras, de julgamento, de ter uma vida de fidelidade, em cumprir o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, de obediência, de motivação correta, ao vencedor, ou seja, aquele que cumprir, vai se assentar nesse lugar de autoridade juntamente com Cristo, no sentido de estar reinando no reino milenário, exercendo autoridade sobre nações, sobre povos, de uma forma resumida, como o Bruno falou. Se quiser acrescentar alguma coisa. Eu creio exatamente da mesma forma, que é mais uma promessa de um galardão, mesmo para aqueles que forem fiéis, né, ao vencedor, pelas nossas obras, a uma posição de autoridade no reino de Cristo. Seria isso, não um arrebatamento. E só uma coisa, porque a gente nem... Quando a gente chega na aula, né, a gente começa com os fundamentos, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas acham que vão estudar escatologia e vai abrir Apocalipse na primeira aula. A gente pode abrir até alguma referência, mas a gente acaba estudando o livro de Apocalipse na última aula, né? E às vezes no último tempo da última aula, porque tem muito conteúdo. E a gente vê que Apocalipse é, de certa maneira, cronológico. Então, aparece um momento ali como uma figura de uma porta sendo aberta e João vai até o céu e a gente entende isso como uma figura do arrebatamento. E aí depois começa a acontecer, João vê de uma perspectiva do céu o que está acontecendo aqui na terra. E a gente vai ver aí a partir de Apocalipse 6, os juízos, né, tudo referente à tribulação. Então, porque eu estou completando isso por causa da pergunta, né, se isso era uma referência ao arrebatamento. Não, ali são as cartas das igrejas, mas tem a sua referência. Depois você pode ler lá, você lembra a referência? Apocalipse 4? Não, que vai falar sobre a porta aberta no céu. É no 4, né? No capítulo 4. Pronto, versículo 1 e 2, mas está lá no 4. E aí depois, no 6, a gente tem a referência de João já no céu, como uma figura da igreja, vendo o que está acontecendo na terra, que aí é o período de tribulação. Certo? É isso. Vocês aprenderam alguma coisa hoje?